Então você vê, né, uma empresa, ao invés de esse mesmo dinheiro ser investido em ajudar as pessoas a entender como elas regulam as suas emoções, como os pensamentos delas acontecem, a investir em relações de respeito dentro do ambiente de trabalho, em relações de confiança, a investir em processos ali dentro do trabalho, você ter, por exemplo, um psicólogo clínico dentro da sua empresa. Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um Neurocafé. Neurocafé que acontece toda terça-feira, às 7h30 da manhã, horário de Brasília. E é onde a gente conversa de uma forma descontraída e descomplicada sobre neurociência e psicologia para vocês aplicarem aí na vida e no trabalho de vocês. Sejam muito bem-vindos. Gente, vou contar para vocês, toda terça-feira eu venho aqui pro Neurocafé e eu tenho muita dificuldade de acordar cedo, assim, de acordar antes das 7 horas, né? Mesmo quando eu tinha um trabalho que eu entrava às 7h15, que eu tinha que acordar lá às vezes 5h30, né? Eu sempre sofri muito para acordar muito cedo. Eu não sou uma pessoa que acorda antes desse horário. Então, todas as vezes eu tenho assim que... Olha, passa tudo pela minha cabeça. Toda terça-feira eu penso, não vou fazer não, tô exausta, porque eu não quero levantar. Aí eu falo, não, Célia, é só depois, é só ruim de acordar. Aí acordo. E por que eu tô dizendo isso? Para vocês saberem que isso acontece com todo mundo, minha gente, tá? E que sabendo das minhas dificuldades, uma delas de acordar muito cedo, eu tenho que me lembrar do meu propósito, lembrar que vai passar rápido o sono, para eu conseguir fazer aqui as coisas que eu desejo fazer, que é estar aqui com vocês. Faz parte hoje do meu trabalho, né? Estar aqui com vocês toda terça-feira, 7h30 da manhã. Então já começamos aí com um depoimento sobre ser humano, sobre ter que usar a muito além da nossa vontade para a gente conseguir fazer as coisas, né? A gente tem que muitas vezes brigar com o nosso corpo, brigar com a nossa cabeça, no sentido positivo, né? Pra gente conseguir seguir em frente, né? E olha que bom, estamos aqui. Hoje eu não vou ter convidada, hoje a convidada sou eu. Semana que vem a gente volta com convidados aqui no Neurocafé. Nem café eu tenho, gente, meu café tá chegando aqui. Deixa eu abrir aqui pra gente ficar com o barulho da natureza. Meu marido ainda tá chegando aqui, vou fazer um cafezinho pra mim, viu? Olha que natureza linda que tem aqui, ó. Olha que lindo, gente. Hoje, agora a gente vai começar a fazer os nossos cafés com natureza. Bom, né? De manhã e ouvindo o barulho dos passarinhos. E tá um friozinho aqui ainda agora de manhã. E hoje eu vou falar... Você sabe que eu tava pensando, né, que toda vez que eu trago os convidados aqui, eu falo sobre... A gente entende como que o psicólogo, a psicóloga, na verdade, só falando mulheres, né? Como que eles usam de conceitos de neurociência, para trabalhar dentro da psicologia, para fazer as coisas acontecerem. E geralmente com temas específicos, né? E eu resolvi contar hoje, usar como se fosse assim uma entrevista comigo mesma, como se eu fosse a própria convidada do Neurocafé, para a gente não ficar falando dando aula, né? Mas para a gente conseguir falar, para eu contar um pouco da minha história nesse uso da neurociência, no tema dentro do trabalho, né? Como que a neurociência começou a me ajudar a treinar pessoas dentro das empresas, e como que ela, no meu próprio trabalho, né, na minha própria empresa. Ó, pessoal, eu me regulo em meio da natureza. Tô escutando o barulho dos passarinhos aqui, ó. Tem umas motos também bem lá no fundo, mas tem. E aí hoje, então, o Neurocafé vai ser sobre isso. Como que a neurociência nos ajuda, ou pelo menos na minha história de vida, né, me ajudou a fazer esse processo de trabalhar dentro das organizações ou com pessoas no trabalho, ajudar as pessoas com seus trabalhos, né, porque também é possível. Ó, ó o que vocês estão me escrevendo. Fran, nunca imaginei que você tivesse dificuldade de acordar cedo. Aqui em Cuiabá ainda é 6h30. Nossa, gente, eu não suporto acordar cedo. E a Gabriela escreveu, estou numa batalha para voltar a trabalhar como psicóloga. Gabriela, você já é aluna do PNP?
Se você já for, é só fazer o PNP, fazer o que tem lá, que a sua batalha acabou. Porque você não sabe o tanto de alunas que tinham esse caso, que queriam voltar, não tinham coragem. Você sabe até que tinha algumas que nem pensavam em clinicar e que começaram a pensar, porque começaram a ver sentido no processo. Então, e vem, cola aqui nos neurocafés, cola, assiste todos os neurocafés que são gratuitos também, para você poder se inspirar, né, em formas de abordagens, nessas abordagens todas. A Márcia está me assistindo lá do Canadá, 6h30 da manhã. Muito obrigada, Márcia. Nossa, vocês são muito fera, gente, para estar me vendo essa hora. Mas vamos lá. Ó, conheci você recentemente. Então, ó, Gabriela, vai assistindo todos os neurocafés que você puder. Tem aqui e a gravação deles fica no YouTube. Que aí você vai ouvindo psicólogos falar sobre o uso da neurociência para você. De uma maneira bem natural, descontraída, para você ir vendo como que a gente tem aplicado isso na nossa vida e na vida dos nossos pacientes, tá? Então vamos lá, se vocês tiverem qualquer pergunta, podem me fazer. O Neurocafé é esse lugar mesmo de bate-papo, de descontração. É um podcast, sem ser podcast, né? Hoje não sou só eu. E eu tava pensando ontem sobre como que a neurociência, dentro desse mundo da psicologia, me ajudou a ter sentido do meu trabalho, né? Como que ela me ajudou a parecer, não é nem parecer, a realmente conseguir ver nas pessoas mais efeito, mais mudança, mais disposição, inclusive, para mudar. Como que ela começou a fazer, por exemplo, quando eu comecei a usar na clínica psicológica, os meus pacientes a não desistirem mais da terapia. E querendo continuar, vindo a cada sessão falando, ai, que bom que hoje tem sessão, né? Como que ela fez os meus clientes das empresas, eu trabalho com empresas grandes, né, gente? Vai fazer uns 15 anos já, não mais, acho que mais, 17, 18 anos, que eu trabalho com grandes empresas. Então, eu dou treinamento para grupos de grandes empresas. Uma época eu fazia individualmente, ainda hoje eu não faço mais. Mas eu sempre dei treinamento para grupos de grandes empresas mesmo, as multinacionais, as nacionais, com mais de 1.000 funcionários, né? Mais de 700 funcionários, tá frio, vou fechar aqui, tá? E eu sempre fiz esse trabalho, sempre na área comportamental, né? E depois de um tempo, eu me especializei em gestão de mudanças. Eu fui para a Inglaterra, fiz uma especialização, não é uma especialização, fiz uma certificação internacional, que era a única que tinha e validada na Europa toda, de gestão de mudanças, para ajudar as empresas a lidarem com as mudanças, a ajudarem as pessoas a mudar, né? Então, mudar a estratégia, mudar qualquer coisa. E depois me tornei facilitadora, treinadora dessa certificação aqui no Brasil. Fiquei como a única que fazia isso aqui durante muitos anos e ajudava as empresas com esses métodos que as empresas precisavam aplicar para mudar e para as pessoas sofrerem menos com a mudança e com os comportamentos que as pessoas precisavam, né? E você sabe uma sensação que eu tenho é que quem está na clínica, geralmente, em qualquer atuação clínica, não só na psicologia, na área da saúde, né, em atuação clínica, é muito interessante porque existe, na minha percepção, um descolamento do entendimento do mundo do trabalho, por mais que essas pessoas estejam trabalhando, né? Então a pessoa está lá, às vezes a pessoa tem a sua clínica, tem os seus funcionários, atende pessoas que estão no mercado de trabalho, mas existe um descolamento do entendimento de como o trabalho funciona. Já perceberam isso? E de como o trabalho muitas vezes é debilitante mentalmente para as pessoas. As pessoas estão cada vez mais debilitadas mentalmente por consequência também do trabalho. Não é só do trabalho, mas também do trabalho. Vocês já perceberam isso? E isso sempre foi uma percepção minha e é uma coisa que para mim era muito fácil de identificar, porque eu já estava no mundo do trabalho. Então, quando eu atendia alguém,
Eu atendi alguém já com essa visão de entender aquele mundo do trabalho, de entender as demandas, de entender quando uma pessoa me dizia assim, a gente vai ter, essa semana a gente está tendo revisão de metas, eu sabia do que ela estava dizendo, eu sabia o que envolve uma revisão de metas, o quanto de reunião ela ia ter que fazer, se ela fosse gestora, se ela não fosse gestora, o quanto de frustração aquilo causava nas pessoas, a reunião de metas, o que envolvia emocionalmente esse processo. Então eu já entendia o quanto o trabalho sugava ou demandava da gente esse processo emocional muito grande, né? E aí vocês estão me escrevendo aqui, né? Que vocês já tinham percebido também, né? Que o trabalho é uma coisa à parte. E uma das primeiras coisas que eu comecei a trabalhar antes mesmo da neurociência era a questão de que trabalho, vida pessoal e vida profissional, a gente não pode diferenciar, nós somos uma pessoa só. E uma questão que eu sempre observei é que para que a gente conseguisse ajudar as pessoas a trabalhar melhor, a ter mais saúde no trabalho, a ter mais motivação para trabalhar, porque basicamente é isso que a gente faz, né? Quando eles contratam treinamentos, ficava tudo muito subjetivo. E no mundo do trabalho, as pessoas não gostam de subjetividade, né? Por mais que elas sejam subjetivas. Por mais que elas sejam subjetivas, a pessoa entra na empresa que ela trabalha, ela quer concretude. Já pararam para perceber isso? As pessoas que os chefes, os donos da empresa, né? A gente vira casaca, basicamente. Por quê? Porque no mundo do trabalho, durante muito tempo, não foi aceito essa subjetividade, o que nos torna humanos, basicamente, né? Essa nossa capacidade de sentir, que não é tão palpável, né? Então, todas as vezes que a gente ia fazer alguma coisa para ajudar as pessoas a se comunicarem melhor no trabalho, a se motivarem mais no trabalho, a encontrarem mais felicidade no trabalho, a terem mais autonomia, já fiz muito treinamento de autonomia, de assertividade, a conseguirem ser mais proativas no trabalho, faltavam ferramentas. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a criar ferramentas. Eu tenho essas ferramentas até hoje, inclusive eu tenho um e-book com essas ferramentas que ajudavam as pessoas a seguir um passo a passo para melhorar alguma coisa, porque elas precisavam disso, era a concretude que elas precisavam. Ainda assim, muitas nem entendiam por que elas tinham que fazer isso. E aí, na época, eu usava uma das ferramentas que a gente usa e ainda é muito usado, são os testes de perfil, porque é uma maneira de deixar concreto a percepção de como a pessoa funciona. Certo? Estão me acompanhando até aqui, gente? Acho muito importante esse Neurocafé de hoje. Muito, porque todo mundo trabalha e a gente deixa esse assunto de lado. Mas se cada vez mais o mundo do trabalho, a gente como pessoa que trabalha e as pessoas que estão no mundo do trabalho entenderem que nós somos um só, a gente é um só. Eu não tenho dois cérebros, um do trabalho, um da vida pessoal. Eu não tenho dois corpos, um do trabalho, um da vida pessoal, né? É o mesmo, é a mesma pessoa que acorda de manhã e que tá aqui na minha casa e que toma um café e vai trabalhar e volta para essa casa, né? Então, essa noção de que nós somos um só foi uma das coisas que a neurociência me ajudou a concretizar. Que eu já acreditava não, né, gente? Não tem nem o que acreditar, é só olhar no espelho, né? Eu já compreendia pelo tanto que eu já estudava as outras coisas, e na época eu usava da TCC até, né? Das crenças que nós tínhamos para o trabalho, o que eu penso de mim mesmo, o que eu penso do meu trabalho. Mas a neurociência começou a me ajudar a criar concretude, a deixar concreto essa ideia de que nós somos um só. Por quê? Porque um cérebro, por exemplo, que regula emoção, ele regula emoção dentro de casa e no trabalho. Óbvio que em algumas situações a gente pode ter mais emotividade pela nossa história de vida. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha resiliência, que eu saiba regular as minhas emoções.
eu vou fazer isso efetivamente tanto no meu trabalho quanto na minha casa. Mas é muito possível que assuntos delicados, por exemplo, mas quando fala de dinheiro, para mim é mais difícil regular. Isso vai acontecer. Por quê? Porque alguns assuntos específicos, dependendo da nossa história de vida, nos gatilham mais. Porém, se eu tiver essa habilidade mental, lá dentro do meu cérebro e no meu corpo, de saber regular as minhas emoções, eu saberei regulá-las mesmo quando eu sentir demais. E isso já é uma das questões que a gente precisa entender para trabalhar melhor. Porque a gente às vezes fica tentando separar e a gente deveria unificar. Eu sou essa pessoa. Né? Deixa eu ver o que vocês estão me escrevendo. Vocês estão me escrevendo que ficam pensando que talvez essa dificuldade da pessoa, né, seja essa dificuldade de unir, seja porque tem muita dificuldade em um dos ambientes. Gente, pode ser e pode não ser, mas nos meus anos de trabalhar com empresas, eu já atendi mais de 25 mil pessoas. Já faz tempo que eu falo que eu atendi mais de 25 mil pessoas que eu treinei, já passou essa conta. Vem antes, o problema vem antes ainda. A questão ainda vem de existir uma expectativa, uma questão social, de que quando você está no trabalho, você esquece da sua vida pessoal para focar no trabalho. E que aí você só vai pensar na sua vida, nos seus filhos, na sua dor de barriga, dentro da sua casa. Entende? E aí, então assim, não é necessariamente porque as pessoas têm um problema. Eu não acho que isso seja uma dificuldade das pessoas. Eu acho que isso é algo que nós aprendemos sobre o trabalho, desde pequeno, né? Então, vamos pensar que eu tô aqui, que quando eu era pequena, era assim que meus pais faziam. Trabalho era uma coisa, vida pessoal era outra, né? Ainda na época que eu era pequena, eu lembro que eu ligava para minha mãe no trabalho, né, pequenininha, mas sempre teve que ser uma coisa assim que não pode se repetir muito, né? Então, não é uma dificuldade das pessoas, é algo que nós aprendemos desde cedo, desde a nossa própria casa, desde a nossa convivência com os nossos pais, né? E que hoje ainda reverbera, porque ainda é o que o mundo fala. E por que isso tem? Porque é uma maneira boba, na verdade, das empresas se protegerem, né? Que é uma ideia de que se eu falar isso para as pessoas não vão trazer problemas para mim. Quando a gente começa a entender de neurociência, só de entender esse aspecto emocional, que as emoções nos acompanham aonde nós formos, e que se eu chego no trabalho com emoções mal resolvidas, essas emoções continuam mal resolvidas no trabalho, então eu posso não falar sobre isso no trabalho, mas se eu não resolvi elas ali na minha casa ou dentro de mim, eu vou ter erro de performance, eu vou ter que refazer relatório, eu vou ficar mais irritado com as pessoas, eu vou comer mais talvez, e aí vou ficar mais lerdo no trabalho no resto dos dias, vou ter mais dor de estômago, vou ter dores no corpo, não vou performar tão bem, não vou ter tanta colaboração com os outros, entendem? E é esse funcionamento que eu acho que a gente precisa entender, que a neurociência nos ajuda muito a entender esse funcionamento de unicidade, né? Isso quer dizer também que se eu tô com uma emoção muito exacerbada, acelerada na minha vida pessoal, eu tenho que chegar no meu trabalho e falar sobre ela? Não necessariamente. Mas se você puder chegar no seu trabalho sabendo que você não precisa esconder, você pode, no mínimo, querer aprender como lidar com isso, ao invés de esconder no trabalho que é de casa que é no trabalho. Faz com que a gente queira se desenvolver. Então, aonde está a grande onda que as empresas sempre falam, as pessoas não querem se desenvolver. É claro que elas não querem. Gente, eu trabalhei muitos anos fazendo PDI, a gente fazia um treinamento de análise de perfil, isso antes da neurociência. Aí a gente fazia com os executivos um plano de desenvolvimento individual. Vocês conhecem o plano de desenvolvimento individual? Todas as empresas adoravam fazer, daí tinha aquele método do 70, 10, 20, né?
é 70% das atividades que você faz na prática, 10% aquilo que você estuda, né? E 20% aquilo que você ensina, né? O que você vai contar para o outro. Conhece isso? Eu falo como se fosse uma coisa antiga, mas isso existe ainda e as empresas usam ainda, as escolas usam ainda, todos os lugares usam. Então, a ideia desses PDIs, desses planos de desenvolvimento individual, eles pagavam muito, muito caro para a gente fazer. Pagavam um dinheirão para a gente fazer isso. Para motivar as pessoas a quererem se desenvolver no trabalho. Olha que loucura. Gente, aí depois que eu comecei a entender do processo de neurociência, primeiro que eu já achava isso muito esquisito. Já achava isso assim, por que pagam tanto dinheiro pra gente, né? Eu sempre me perguntei. E aí, porque não sabiam como fazer. Então, você vê, né? Uma empresa, ao invés de esse mesmo dinheiro ser investido em ajudar as pessoas a entender como elas regulam as suas emoções, como os pensamentos delas acontecem, a investir em relações de respeito dentro do ambiente de trabalho, em relações de confiança, a investir em processos ali dentro do trabalho, você ter, por exemplo, um psicólogo clínico dentro da sua empresa, dentro, que vai lá, ou todos os dias, ou 1, 2 vezes por semana, para que as pessoas possam pelo menos ir ali elaborar alguma coisa. Ah, não, mas as empresas têm aqueles programas de PAP que elas podem ligar, as grandes têm, né? E tem sempre um psicólogo do outro lado do telefone. Não é a mesma coisa, não é. Porque ele dá um outro tom, quer dizer, ó, você liga e resolve seu problema, não vai resolver seu problema aqui dentro, não. É isso que ela está querendo dizer quando ela fala que tem que ligar para fazer. E dá para entender, é óbvio que a gente não quer e não é adequado que a gente resolva e lave a nossa roupa interna, né, suja, nossa roupa interna, dentro dos outros ambientes. A gente lava em ambientes específicos para isso. Mas isso não quer dizer que a gente não vai reconhecer que essa roupa interna continua e que eu venho para o trabalho com ela e que o trabalho muitas vezes é adoecedor, que as relações de trabalho não reconhecem a existência das pessoas. É só baseado no que precisa ser entregue. Só que quem entrega são pessoas, quem faz o trabalho são as pessoas. Então, a gente tem que olhar para esse coeficiente humano. E, no mínimo, ajudar e dar ferramentas certas para que essas pessoas possam querer se desenvolver. E não forçar a barra. Ah, você funciona assim, então você tem que melhorar, entendeu? Quando, então, a neurociência começa a mostrar pra gente, começou a me mostrar isso, começou a me mostrar que, primeiro, o teste de perfil para neurociência não funciona, né? O pessoal se corrói dentro do caixão quando eu falo isso. Eu usei muitos anos teste de perfil. Eu tinha a certificação de um deles, que é um dos melhores do mundo, que se chamava Insights Discovery. Mas na neurociência, nos testes de neurociência, não tem nenhuma correlação com o perfil. Sabe esse perfil que a pessoa fala? Colérico, que são os perfis do Jung. Não é nem do Jung, né? Que veio das teorias de Jung, das tipologias, e aí em cima disso desenvolveram testes psicológicos. E tem outros que não são em cima das tipologias de Jung, que são em cima de esquemas de comportamento, né? Então a pessoa funciona assim. Em neurociência, dos estudos que fizeram até hoje, não tem correlação disso com o jeito que a pessoa funciona. E com o cérebro, na verdade, com as emoções. Então, o que pode querer dizer isso? Que um teste de perfil, ele pega uma camada muito superficial de como a gente funciona, que não influencia nem no nosso cérebro para diferenciar eu de você, por exemplo, e nem na nossa fisiologia, nem nas reações corporais. Então, é tão superficial que a gente começa a pensar, então, não é comportamento. Entendeu? Porque quando a gente tem comportamento e tem um padrão de comportamento, influencia na nossa fisiologia, influencia também no nosso sistema nervoso. Então, por isso que em neurociência a gente não usa esses testes de perfil ou nenhum tipo de tipologia, porque por mais que as pessoas se vejam dentro de algumas tipologias, elas dizem muito pouco ou quase nada de quem elas são.
E muitas vezes isso me incomodava muito nas tipologias, encaixotam a gente em lugares que nós não somos isso. É superficial, como superficial, isso mesmo. O que nós somos, né, gente? Nós somos um esquema de funcionamento. Nós somos a nossa história de vida, com as histórias que o nosso cérebro aprendeu a acreditar. Nós somos as dificuldades que nós aprendemos a ter na vida e outras nós nascemos com elas. Nós não somos um jeito de comunicar, que muitas desses testes falam, você se comunica assim, né? Nós somos pessoas que têm valores, que vieram também da nossa história de vida, ou porque sofreu demais, ou porque sofreu de menos. E da maneira que a gente se comporta na vida adulta, muita da maneira que a gente se comporta na vida adulta, é baseado no ambiente que nós vivemos. É como eu acho que o ambiente quer que eu seja. E da onde geralmente, isso eu estou dando uma explicação, entendendo de como que nós funcionamos através de neurociência. E da onde vem a dificuldade, geralmente, de produzir muito, de ter motivação? Desse lugar onde o ambiente quer que eu seja assim, o ambiente que eu vivo, mas eu não consigo. E aí eu me frustro nesse processo e cada pessoa vai lidar de um jeito com essa frustração. Ou indo para um perfeccionismo e tentando, forçando a barra até conseguir. Ou indo para uma ansiedade, ficando com o pensamento acelerado porque não consegue. Ou atolado num processo de culpa, vergonha e senso de incapacidade. Ou num processo de exaustão, tentando, entende? Então, se a gente conseguisse hoje, dentro do nosso trabalho e das empresas, olhar para essas nossas dificuldades, exatamente porque é algo que não se encaixa entre o que o ambiente do trabalho me força. O ambiente não pede, né, gente? E eu tenho de repertório e até conseguisse rever essas regras de ambiente de trabalho, que tem umas que são boas, tem umas que não deveriam existir, né? Como essa de dividir sua vida pessoal e profissional. E se nesse ambiente eu pudesse existir na minha totalidade, não para lavar minha roupa interna, minha roupa suja, para existir. O que é o existir? Eu venho cheio de emoções, eu sinto, eu fico triste com coisas. Quer dizer que eu vou parar de trabalhar quando eu fico triste? Aí que tá, não. Mas para que a gente consiga fazer isso, nós precisamos aprender a lidar com essas emoções, com esses pensamentos de perseguição, que no trabalho tem muito. Não, aquele lá tá fazendo aquilo lá só para acabar com a minha raça. Como que eu lido com esse funcionamento humano para que no trabalho eu possa ser eu mesmo e dar o melhor de mim e aí assim me motivar com isso? Entenderam? Então o entendimento é outro, os treinamentos que a gente deveria ter são outros. É desse funcionamento. É muito mais do que um perfil de habilidades, de preferências, entende? Não estou falando que não serve para nada, eu já fiz isso muitos anos, mas dentro de neurociência a explicação é outra, entendeu? Como que eu olho para o meu cansaço? Como que eu, como empresa e como funcionário, né, como pessoa que trabalho, aprendo a ler meu corpo? Aprendo a ler meus limites. Pô, isso aqui tá indo, tô ultrapassando meu limite. Como que eu aprendo? Porque, gente, nós não aprendemos isso na escola, na faculdade. Pouquíssimos aprenderam dentro de casa. Como que eu leio meu corpo? Quando as pessoas que eu convivo, que eu trabalho há muitos anos, entendem que elas estão exaustas, já passou do ponto da exaustão há muito tempo. Já tinha que ter percebido lá atrás para prevenir. Quando as pessoas entendem que não tá legal, o jeito que elas estão pensando, aquilo que elas estão sentindo, já passou do ponto. Já fez estrago na vida dela, no trabalho dela. Entenderam? Ela já falou um monte de coisa que não devia para os outros, porque foi tomada. Ela já tratou ela mal, os outros mal. Ou só ela, ou só os outros. É nesse processo que a gente deveria chegar antes, desse perceber, entendeu? O seu funcionamento. E de poder perceber o seu funcionamento, né? Ó, vocês estão me escrevendo aqui, a Jaqueline. Deixa eu ver aqui. Entender que a produtividade cobrada não será a mesma e que está tudo bem, né? Diferente da maneira adoecida que se cobra. Sim,
O difícil é que o trabalho não é visto como um lugar para expressar as emoções. Pois é. Gente, 2023, tem que ver. A empresa que não vê isso hoje, me desculpe, mas está fazendo tudo errado, né? E vai pagar a conta se já não está pagando de outro jeito. Como? Com alta rotatividade, com alta assiduidade, ou com muita vazão de médico, ou com pessoas que estão ali, mas não estão ali, motivadas com a empresa, que não confiam na empresa. Ou com a falta de criatividade, as pessoas não conseguem criar coisas novas. Ou com a dificuldade delas se adaptarem a novos ambientes, a novos processos. De algum lugar isso vai reverberar, entendeu? Algum lugar. Mas tem muita empresa que já tá, né? Eu mesma faço treinamento para essas empresas, então eu mudei todo o meu esquema e comecei a falar disso. Eu comecei a falar de como o cérebro funciona, de por que nós sentimos, por que nós pensamos, como é a nossa relação com a vida e com o trabalho, o que é saúde mental na perspectiva de ter um trabalho que a gente goste e que a gente consiga executar. Como que a gente percebe? Então, eu fui construindo esses treinamentos, sabe? Como que a gente percebe que o nosso corpo está dando sinais de limite? Como que eu percebo que a minha mente está incoerente, está dando sinais de limite? E como que eu vou desenvolvendo uma sabedoria emocional para lidar com isso? Que não seja engolir as emoções. E aí vou ensinando a regular as emoções, a sentir as emoções, a entender como é que você chega em casa todo dia, a entender o que você faz quando você chega em casa, como que você sai de casa, como que o trabalho reverbera na sua família. Os treinamentos que eu dou hoje para as empresas tem tudo isso. Como que o trabalho reverbera na sua vida familiar? E é suficiente para você? Como que você se enxerga por um todo? É muito legal. Porque as pessoas começam a falar nas primeiras semanas, elas ficam desconfiadas, né? Porque tem medo ainda, obviamente, de falar e de se perceber. E aí a gente vai dando um treinamento de autopercepção, explicando todo o processo de psicoeducação, de como funcionam as emoções, o cérebro e tudo. E aí vou dando exercícios para eles fazerem. E desses exercícios, eles vão chegando primeira semana, fala segunda semana, eles falam, eu não sabia que eu era tão preocupado. Eu achava que essa minha preocupação de noite era normal e agora estou percebendo que não é. Que eu estou sempre preocupado com o trabalho e que eu me desconecto das minhas filhas. Já escutei isso de muitos homens executivos. Eu me desconecto das minhas filhas, dos meus filhos. E estou aqui pensando no trabalho. Eu percebi que eu me irrito. Porque nem isso eles percebiam. Olha que coisa, gente. Isso é trazer o todo. E aí começam a aplicar as técnicas tanto para regular quanto para mudar a rotina de vida mental e de trabalho. Percebi que eu bebo, que eu como como maneira de repor a minha, que são comportamento de recompensa, né? De me recompensar pelo estresse do trabalho. Percebi que eu não escuto as pessoas, porque eu não tenho paciência nem de escutar a mim mesma. Olha que maravilha a gente começar a escutar isso, né? De pessoas do trabalho, de pessoas importantes, inclusive, que têm equipes abaixo delas. Percebi, Franciele, que eu extrapolo os meus limites, que eu nem sabia quais eles eram. E comecei a mudar, porque não é só o percebi. Porque a gente ensina técnicas daí para a pessoa mudar. Na verdade, essa é a minha história, né, gente? Contando para vocês como é que eu tenho feito. E aí ele vai regulando, ele vai mudando a estratégia de vida. Ele vai começando a ser dono da vida interna dele, não só da externa. E isso faz com que ele desperte para a família, desperte para as pessoas. É muito legal. Olha, é muito legal. Então, assim, é um trabalho que quando eu trouxe neurociência, por que eu fui fazer o mestrado de neurociência? Porque eu já estava usando neurociência nesse trabalho com as empresas e no consultório, de estudar, como as minhas alunas, por exemplo, que estudam comigo, já usam, né? E já fazia um resultado gigantesco, porque as pessoas entendiam, elas falavam, é isso mesmo. E começavam a mudar, a aplicar aquilo dentro do dia a dia delas, a perceber as emoções, a regular, a entender que o trabalho não é tudo. Não é fácil assim, do jeito que eu tô dizendo, tá? É um trabalho bem difícil.
Bem difícil, porque envolve uma resistência inicial natural, envolve uma desconfiança, envolve tudo isso, mas que essas partes da resistência, da desconfiança, como eu já faço isso há muitos anos, já era algo que eu já tinha aprendido a lidar e ajudar as pessoas, inclusive, com isso. E comecei a usar a neurociência, inclusive, para essa resistência, para essa desconfiança. Comecei a ajudar as pessoas a entenderem que é normal e a validar as emoções delas em sala. Falar, gente, normal, vocês estão assim, resistente, cabisbaixo, sem querer me falar nada, tá tudo certo. Tá tudo certo. E a trazer o chão seguro. Então, eu era o chão seguro. Eu sou o chão seguro do grupo. E não a pessoa que tá aqui com uma foice falando, vai se desenvolver, que era como eu fazia antes de ter neurociência. Era assim que eu fazia. Entendeu? Que era o que eu tinha aprendido. Entende? Comecei a trazer esse chão seguro no meu próprio tato. E as pessoas começaram a se desabrochar para si mesmas e para o próprio trabalho. Algumas pedem demissão. Claro, que bom que elas falam, não é aqui, esse não é meu lugar, vou viver minha vida de outro jeito. Que maravilha! Vai! Não é isso que não é isso que a gente deveria estar trabalhando aqui. E aí, se você ficar nessa empresa, fica inteiro. Luta por si mesmo. Para lutar pela empresa junto, entende? Maravilhoso! Então, esse é um processo. E aí, dentro disso, você vai estar trabalhando vários temas, né? Então, algumas empresas eu trabalho só exaustão, que às vezes você chega numa empresa e o quadro já está de exaustão, principalmente pós-pandemia. Então, você primeiro trata a exaustão, que também é uma questão da neurociência, né? Se existe exaustão, não adianta a gente querer ensinar regulação emocional. Precisa tratar a exaustão. Agora, se as pessoas já não estão tão exaustas, aí a gente consegue começar com regulação emocional. Também a gente pode fazer um trabalho só de saúde mental geral, né? Alguns processos de saúde mental aí para as empresas e para as pessoas, como palestras, faço muito também, muita palestra online, para as pessoas começarem a entender para que eu devo olhar. E para a gente ir trazendo o básico para as pessoas, né? Então, assim, por que não é bom a pessoa ficar trabalhando até tarde? Por que ela precisa ter um sono de qualidade? Daí a gente vai trazendo as informações de corpo em funcionamento, né? É o mínimo que você tem que ter, o seu corpo em funcionamento para sua cabeça funcionar. Porque a gente começa a perceber que as pessoas... E aí no consultório também, né, gente? As pessoas estão aqui, elas vêm da empresa, elas estão trabalhando no que sobrou do seu limite. Não é nem no limite, é no que sobrou do limite. É muito pouco que elas têm para dar. Então precisa resgatar essa pessoa. Primeiro trabalhar o esgotamento, e aí no consultório eu faço isso também. Olha, primeiro a gente vai tirar você do esgotamento, e aí eu explico o que eu vou fazer. Depois a gente vai entender o que está acontecendo embaixo desse esgotamento. Porque o esgotamento no cérebro, ele é como se fosse uma névoa. Como o cérebro ele é um cérebro egoísta, quando o cérebro está esgotado e o corpo não produz tanto cortisol quanto deveria, ou não produz, e também não produz dopamina como deveria, não produz ocitocina, noradrenalina como deveria, ele vai ficando fraco, né? A cabeça fica fraca, o corpo fica fraco. Então, nesse momento, ele não vai regular a emoção, ele não vai aprender, porque ele vai precisar economizar energia. Então, a gente primeiro trata isso, né? Primeiro o esgotamento. Para que esse corpo ganhe forças de volta, para que esse cérebro volte a funcionar. E aí sim eu vou entender como que esse cérebro está funcionando, se ele tem ansiedade, se não tem, se tem pensamentos que estão disfuncionais, se tem emoções que ele precisa regular ou não. Né? E aí a gente vai fazendo esse plano com as pessoas que trabalham, tá? Mas sempre com uma amabilidade alta, né? Trazendo a pessoa para conseguir cuidar de si mesma e não para se obrigar a fazer mais, entende? Então essa é uma diferença grande. Deixa eu ver aqui o que vocês estão me escrevendo. A gente vê muitas explosões, muita dificuldade para lidar com a raiva, muita raiva suprimida, né? Não sei se é o nome. É muito difícil quando eu leio Léo, achei seu nome. A raiva é uma das emoções que a gente menos aprende a lidar. E raiva, Freud falava de reprimido, né?
Em neurociência a gente fala de raiva, supressão da raiva, você engole a raiva, né? Você não sente, você tem raiva da raiva. Ela é uma emoção mal adaptativa, ela é uma regulação mal adaptativa. O que é uma regulação mal adaptativa? Você regula essa emoção de uma maneira que você não consegue dar conta dela, você não sente ela, e aí se você não sente ela, você não regula, você meio que engole, deixa ela ali, né? Ou até cria um pensamento ruim sobre ela, e essa emoção tende a não ir embora e até a te dar outros sintomas, né? Então, a raiva é uma dessas emoções que a gente precisa aprender a sentir e regular, né? Porque ela faz parte do processo. Ó, deixa eu ver se vocês estão escrevendo. Lideranças muito despreparadas. Meu irmão trabalha numa indústria grande e no feedback de líder ele passou que no turno dele não tem rotatividade e que isso não é bom. Não entendi. Já trabalhou com pessoas em órgãos públicos? Já. Existe algo diferenciado? Nos órgãos públicos existe um processo diferente, depende do órgão público também, né? Não é todos iguais. Mas existe uma desesperança grande nas pessoas de órgão público, né? Porque, infelizmente, tem algumas pessoas que passam o concurso e não produzem tanto quanto outras, né, gente? Então, existe muito essa característica de desesperança nas pessoas de órgão público. Não em todas, eu repeti, né? Sabe? E muitas vezes uma dificuldade uma dificuldade interna, né? De lidar com a equipe, exatamente por essa diferença, né? Tem o pessoal que já não queria estar ali, mas tá. E tem o pessoal que queria estar ali e está trabalhando bastante, né? E aí tem a questão da estabilidade no órgão público atrapalha essa questão da motivação da equipe, da visão do todo da equipe, tá? Na minha percepção. Ó, tenho aplicado as suas técnicas e meus clientes estão amando. Ai, que bom! Nunca ouvi esse approach. Que linha de psicologia trata a exaustão? Nenhuma. O que a psicologia vai trabalhar, que pelo menos deveria saber, é o burnout como uma doença do trabalho, né? Porque o burnout está no CID-11. Então, ele é uma síndrome de exaustão do trabalho. Aí o psicólogo tem que saber tratar, tá? Mas, Denise, você até escreveu o seu nome aqui, uma das coisas que a neurociência traz, é por isso que eu tô trazendo hoje aqui essa diferenciação da neurociência, é o que acontece no cérebro de uma pessoa exausta, que ela nem está em burnout ainda, ela está com esgotamento, né? Como que ela pensa, como que ela regula a emoção e como que a gente ajuda as pessoas exaustas a saírem desse lugar da exaustão. É um processo muito diferenciado, sabe? Muito diferenciado, porque o tratamento de burnout em específico é quando a pessoa já está em burnout. Então, você não vai tratar burnout dentro da empresa, você vai tratar quando ela já saiu para o burnout. Porque se tem diagnóstico de burnout, precisa ter afastamento. E aí você trata a pessoa no consultório, né? Mas você tem uma prevenção aí, a burnout, que é um tratamento de exaustão mesmo, que é onde a grande maioria das pessoas está. Que ainda não cheguei, não parei, meu corpo não parou, minha cabeça não parou. E tem algumas pessoas que nunca vão parar, porque elas aprenderam a resistir. Elas ficam na dor ali, né? Mas você tem que tratar, porque não é um diagnóstico, entende? É um entendimento de como essas pessoas estão funcionando nesse momento. Tem algum livro que ensina técnicas de neurociências para ser aplicada em diversas situações? Poxa, Gioversino, se tiver, eu ainda não conheço, tá? Tem o meu. O meu ensina. Fran, você vai abrir seus estudos sobre exaustão para não psi? Não sei, gente. Talvez eu abra. Eu tô fazendo uma pesquisa agora, uma pesquisa sozinha, tá? Que não tá vinculada a nenhuma academia de exaustão e sobre esse meio do caminho mesmo, para que a gente consiga desenvolver um questionário de entendimento de aonde chega antes do burnout, né? E essa pesquisa, eu já fiz um piloto dela
e depois eu vou estender o piloto aí para vocês, quem quiser participar, para a gente ter bastante respostas da pesquisa e conseguir entender exatamente esses sintomas por um questionário, né? Porque hoje o que a gente tem? A gente tem um questionário acadêmico de burnout, que está relacionado ao trabalho e que já é um estado crônico de exaustão, a pessoa já parou. A gente tem um questionário de estresse alto, que é o estresse percebido, que a gente chama, mas o estresse percebido, a exaustão, ela tá entre o estresse percebido alto e o burnout, entendeu? É como se ela fosse o estágio do meio. E é muito difícil da gente diagnosticar, porque não é um diagnóstico, né? Então é muito difícil até da gente entender e tratar. Os estudos de neurociência, quando você lê eles num todo, você começa a entender que isso está acontecendo pelos sintomas do corpo, né? Como que o corpo começa a parar de funcionar, como que ele começa a não regular a emoção, quando ele começa a não conseguir ter soluções na vida, tudo. Mas eu vou essa pesquisa que eu tô fazendo aí, eu vou colocar para vocês aí, vocês vão responder para mim e a gente, se Deus quiser, vai ter um questionário aí para usar, tá? Entenderam? Ó, fui funcionária pública e veio muito desamparo de todas as formas. Muitos estavam ali no limite e perdidos. É isso aí mesmo. Qual o título do seu livro? Anne, o meu livro é um e-book. Eu nem sei, porque eu não vendo ele é só para os meus alunos. Eu vendia ele, parei de vender. Então eu nem sei qual é o título dele mais. Você não vai achar. É só os meus alunos que tem, tá? Mas eu vou pensar com carinho na gente ter um compilado aí, né, de técnicas, de percepções pra gente publicar, para que todo mundo possa ler, compreender, né? A questão do livro, gente, qual que é a minha questão com o livro? Também é algo que eu aprendi com a neurociência. Eu amo livro, né? Você vai ver aqui minha estante, tá cheio de livro. Amo livro. Só que o livro, ele, do tempo que a gente escreve um livro e o autor publica um livro, ele primeiro que é um filtro daquilo que o autor estudou. É meio óbvio isso, né? Mas ele não traz as pesquisas que foram mais recentes. Então, às vezes eu publiquei um livro hoje, saiu uma pesquisa ontem dizendo essa técnica não vale mais, por exemplo. E o livro está publicado, entendeu? Então, por mais que os livros sejam muito bons para a gente aprender, quando a gente fala de neurociência, para leigos é muito complicado, porque a pessoa que leu, ela vai ficar com aquela informação daquele livro, que muitas vezes saíram outros estudos e que tem outros estudos sobre isso que falam diferente. Então, a questão do livro, o cuidado que a gente tem que ter é esse para a neurociência, entendeu? Para quem já é da área, já sabe disso, lê o livro, já entende que vai ter que pesquisar outras coisas, beleza, né? Mas para quem não é, que é a grande maioria das pessoas que vai ler um livro de neurociência é esse. Então, até quando vocês forem ler um livro, você vai lá na livraria, fala neurociência, a primeira coisa que vocês vão olhar é quem escreveu, tá? Se a pessoa tem mestrado, se a pessoa tem alguma coisa de neurociência. Segundo, vocês vão olhar o ano desse livro. E terceiro, olhem o que está escrito e vejam se de repente não tem algo que está muito filtrado ali para vocês desse processo. Tá? Acho que é importante até vocês terem... Como é que você, né, garante que aquele livro que você tem, pelo menos não vai te trazer algo que descobriram que não funciona mais. Isso é importante da gente saber, né? O mercado de livros é assim. Né? Ou pelo menos perguntem para pessoas aí que vocês conhecem, tá? Mas sobre emoções, tem um livro que eu acho que dá para vocês comprarem, sim. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, para não falar o nome dele errado. Eu não tô enxergando ele aqui, mas tem um livro chamado Permissão para Sentir, achei, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar ele. E aí a gente já vai acabar aqui. Esse livro aqui, ó, é do Mark Brackett, que ele é diretor do Centro de Inteligência Emocional de Yale. Permissão para Sentir. Ele é um livro relativamente novo. Então, ó, se você for olhar, ó, Mark Brackett é PhD, psicólogo e pesquisador, diretor do Centro de Inteligência Emocional de Yale e professor do Centro de Estudos para a Criança de Yale. Então, beleza.
pode escrever algo que tem estudo, né? Vou fazer o que eu falei aqui pra vocês, ó. Se você abre aqui na contracapa, foi em 2019, ok ainda pra pesquisa, tá? E esse é um livro que eu já li, óbvio, e ele fala sobre esse processo de construção das emoções que eu falei pra vocês aqui hoje. Acho que vale a pena, se vocês quiserem saber sobre essa construção, da perspectiva dele. Então não esqueçam isso, tá, gente? O livro é sempre da perspectiva do autor. Salvo quando o livro tem os estudos, estudo 1, estudo 2, estudo 3, traduz o estudo, tá lá o estudo. Aí é outra coisa, aí é um livro de estudos, tá? Mas entendam isso. Então, nunca é uma verdade absoluta, é uma perspectiva do autor. Permissão para sentir. E ele tem aqui algo interessante que vocês gostam muito, que ele desenvolveu um gráfico de emoções aqui na contracapa. Então, essas cores são um gráfico das emoções em cima do que ele estudou, tá? Então, quem quiser tem. Mas vocês vão ter que ler com aquele filtro que eu falei, tá bom? Isso aí, permissão para sentir. Aí vocês já ficam com esse livro. Para quem quer começar a se entender ou até trabalhar com emoções, eu acho importante começar lendo isso daqui, tá? Para você entender pelo menos como que essa construção emocional acontece dentro do nosso sistema nervoso. Beleza, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do Neurocafé de hoje. Foi a minha história. O teste das cores é dele? Não. Gente, para neurocientista não tem teste de cores, tá? Teste das cores não é da neurociência. Beleza? Isso aqui é outra coisa. Ele criou esse método aqui para mapear os sentimentos, entendeu? Por exemplo, eu criei uma planilha, eu sou mais diretona, com as emoções, um quadro de emoções, um quadro de reações corporais. E é isso que eu dou no PNP, por exemplo, tem lá. Baseado no que eu sei de neurociência e no que eu sei do corpo. Então, para o paciente ou para as pessoas se perceberem, tá? Ele criou esse gráfico de emoções para a pessoa começar a se perceber. Não tem nada a ver com teste, não. Se chama o método Ruller, o nome. Para perceber o processo emocional. Não foi nem ele que criou. Alguém criou, tá? E ele tá usando aqui, beleza? Semana que vem estamos de volta com mais Neurocafé, com convidados ou não. Se não tiver, vou contar a minha história aqui de volta pra vocês. Essa semana não deu tempo da gente organizar convidados, nossa vida tá meio uma loucura. E hoje ainda teremos 15 minutos, vou responder uma pergunta de vocês. A pergunta de hoje que eu vou responder vai ser meio babada, hein? Babada, aquelas perguntas polêmicas, tá bom? Então um beijo e até mais.